Olá, muito bom dia, amado e amada do Senhor Jesus. Filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, que a graça, a paz, a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja em abundância no seu coração nesta manhã. E principalmente que em seu coração haja a gratidão, o regozijo, porque o Senhor, pela sua misericórdia, Ele permitiu nesta manhã, neste dia, o fôlego de vida, ou seja, a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Nós estamos vivendo o dom da vida e enquanto há vida, sempre haverá esperança. E enquanto há esperança, nós podemos ter a certeza de que um milagre pode bater à nossa porta a qualquer momento, porque o Senhor é fiel. Ele cumpre e zela pela sua palavra. Tudo aquilo que Ele prometeu e que Ele promete aos seus filhos e filhas, Ele cumpre no tempo determinado por Ele. Minutos de sabedoria, a inteligência buscando a sabedoria que vem lá do alto, através da palavra de Deus, compartilha com você nesta manhã de quarta-feira, 16 de novembro de 2022, mais uma mensagem para a sua reflexão, para você pensar, para você examinar a sua vida e ser edificado com o seguinte tema: a fumaça nos olhos. Nós queremos usar como parábola o incêndio e a fumaça, que é o resultado de um incêndio, para trazermos a nossa vida pessoal, nossa vida secular, a nossa vida profissional, familiar e principalmente na vida espiritual, lições extraordinárias que podem fazer-nos crescermos na graça, no conhecimento da palavra do cabeça que é Cristo Jesus. Qual de nós, quem de nós ainda não vimos uma história mostrada pelos meios de comunicação acerca de um incêndio? Pudemos constatar em várias situações, existem várias reportagens que nos mostraram pessoas que escaparam do fogo, mas elas não conseguiram enxergar a porta de emergência, a porta de saída, principalmente num prédio de muitos andares, porque a fumaça, ela invadiu, contaminou, impregnou os olhos e, pelo fato de ter inalado uma grande quantidade desta fumaça, morreram asfixiadas. Como nós podemos trazer isto para a nossa vida espiritual? O incêndio nós podemos considerar como um grande obstáculo que se apresentou diante de nós. Uma grande tragédia, ou seja, qualquer coisa que possa estar acontecendo na nossa vida e que pode nos destruir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E a fumaça, o que seria a fumaça? Bem, a fumaça é como uma nuvem de incertezas, de dúvidas que trazem medo, ansiedade, desespero, fazendo-nos não enxergarmos a porta de saída que o Senhor tem para nós na sua palavra. Então, quantas pessoas, quantos crentes, quantos irmãos e irmãs, quantas vezes nos encontramos diante de um incêndio, ou seja, diante de uma dificuldade muito grande que nos paralisa. E aí, como consequência deste problema, nós encontramos uma nuvem de fumaça, ou seja, que nos traz dúvidas, incerteza, que paralisa a nossa reação, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas reações. Ficamos paralisados, não enxergamos
como podemos resolver tal situação. E trazendo isso especificamente para a vida espiritual, quantas vezes o inimigo se aproveita de diversas situações de nossa vida, usando não só circunstâncias, mas usando pessoas para trazer a nós uma nuvem de fumaça, ou seja, de incertezas, de dúvida, de medo, para esconder de nós a verdadeira realidade. Esconder de nós aquilo que o Senhor tem como certo para nós. A saída, o caminho, a vitória, o propósito, as bênçãos. Espiritualmente falando, numa batalha espiritual, o inimigo pode usar muitas vezes uma cortina de fumaça, tentando embotar a nossa mente, confundir os nossos olhos, para que nós não possamos enxergar aquilo que está muitas vezes a poucos dias, a poucas horas de encontrarmos a nossa vitória, de vencermos, de encontrarmos a porta de saída. Então, nós ficamos paralisados. E se nós não prestarmos atenção, não reagirmos, essa cortina de fumaça realmente vai nos paralisar. E para muitos já trouxe até a morte espiritual. O que significa esta morte espiritual? A separação de Deus por um comportamento não adequado, por um desespero. E quantos que não tiraram até a própria vida por esta cortina de fumaça? Então, Minutos de Sabedoria, como em todas as mensagens, continua sugerindo a você: ei, pare, pense pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. O Senhor, Ele conduz a tudo e a todos. Ele tem o controle das nossas vidas. Ele tem o controle da nossa situação. Então, fumaça nos olhos é o que muitas vezes, de repente, se aproxima de nós, tenta nos engolir, tenta invadir a nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida espiritual, nossa vida financeira, a nossa saúde. E nós precisamos ter sabedoria para não permitir que esta nuvem de fumaça feche os nossos olhos, para não enxergarmos qual é a porta de saída que o Senhor tem para nós. Interessante como todas as coisas estão já escritas, delineadas na palavra de Deus. A Bíblia fala de fumaça. Por exemplo, no Salmo 119, 83, diz assim o salmista: pois fiquei como odre na fumaça, mas não esqueci dos teus estatutos. É para nós refletirmos muito sobre este versículo. Ele ficou como odre na fumaça. De repente ele fica paralisado. Mas por não esquecer os estatutos do Senhor, a porta se abre. De repente se dissipa a nuvem de fumaça. Apocalipse também 9:3 fala sobre isso. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Apocalipse, este texto está falando das coisas futuras que hão de acontecer, e nós temos percebido, em cima de um texto como esse, como isto tem se tornado real naquilo que o mundo inteiro está vivendo, que o nosso país está vivendo, que a nossa sociedade está vivendo. Então precisamos ficar
atentos contra os incêndios que tentam nos destruir, emocionalmente e espiritualmente. A fumaça que tenta trazer gafanhotos que queiram fechar os nossos olhos para que a gente não enxergue qual é a saída que o Senhor tem para nós. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, possa, mediante esta mensagem, trazer lucidez para você. Diante de qualquer incêndio que tenha começado na sua vida, ou seja, qualquer dificuldade que você esteja vivendo no dia de hoje, este incêndio não vai te destruir. E esta cortina de fumaça que ele produziu será dissipada pelo Espírito Santo. Basta você olhar para a palavra do Senhor. Basta você, com a sua mente, renová-la, porque aí haverá transformação, como Paulo diz em Romanos 12:2. Todo incêndio será apagado pela força, pela graça, pelo poder, pelos anjos do Senhor. E toda cortina de fumaça será dissipada dos seus olhos. E você, ao elevar os seus olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, Ele te mostrará a saída e você continuará caminhando firme, forte, seguindo para o alvo que o Senhor designou para você. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.